Shabbat Shalom a todos meus irmãos e amigos. Estamos nesse dia santo de Shabbat para assim nós meditarmos. E o tema dessa tarde é Shabbat, o sinal da aliança eterna. Um sinal de aliança eterna entre o Eterno e o seu povo, né? E fazer assim uma oração e nós entraremos através das escrituras para nós entendermos que aliança é essa, como é Shabbat, se o Shabbat foi do Eterno ainda, se foi abolido, e vamos entrar nesse estudo tão maravilhoso e fazer uma oração até filar em nome de Yeshua. Avinu Mokeinu, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, meu Pai, para agradecer ao Senhor, a pedir ao Senhor o teu Ruach HaKodesh, que continue me guiando, Senhor, a estudar, a falar da tua grandeza a todos aqueles que vierem ouvir, meu Pai, essa mensagem. Que o teu nome continue sendo glorificado, exaltado, em nome de Yeshua. Amém. Então, meus irmãos, Shalom Uvrahá, paz e bênção para vocês, através de Yeshua. E Shabbat, o Eterno instituiu lá em Bereshit, lá em Gênesis 2, o Eterno instituiu antes mesmo de haver nações, né? Então foi instituído pelo Eterno para todos, né? Universalmente, né? Então depois que teve as divisões das línguas, a confusão ali em Babel, e o Eterno em Gênesis 12 assim escolheu Abraham como o patriarca daquela família, a qual se tornou a nação de Israel. Expandiu para expandir essa mensagem para o mundo todo e colocou como sinal de aliança entre o Eterno e o seu povo, nosso povo de Israel, uma aliança eterna. Então, essa aliança, a partir do momento que nós guardamos Shabbat, nós estamos falando através da guarda desse dia, nós estamos falando que nós servimos ao Deus Criador dos céus, da terra e da fonte das águas. Então, isso é maravilhoso. Inclusive, lá em Ezequiel 9, diz ao anjo que vai lá, o anjo da destruição, o anjo da morte, para matar aqueles que estão em transgressão e pecado. A ordem é dada ao anjo que aquele que tivesse o sinal não era para tocá-lo, né? Então, esse sinal de aliança que nós vamos ver aqui. Esse estudo eu retirei assim lá. Quem foi o autor dele foi Tzadok Ben Deren, estudo maravilhoso, né? Muito bom. Então nós iremos assim entrar fundo nesse shiur, nesse estudo. Então, Shabbat é sábado. É um dos 10 mandamentos, Aseret, Hadbrot, exvi do texto de Shemot 20, versos 8 a 11. Yeshua e Shaul é Paulo, tinham o costume de guardar o Shabbat como um dia santificado.
em Lucas 4, verso 6 e Atos 17, versos 2, nós vamos ver o que era de costume. Atos capítulo 4, versos 16. E foi de Natzerete, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga como de costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o rolo do profeta Yeshayahu. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Eterno está sobre mim, portanto ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me a proclamar a liberdade aos presos, e a recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano aceitável de Adonai. Então, era de costume, ou também é de costume do nosso povo, todos os Shabat e as sinagogas. E com Yeshua não foi diferente. Yeshua era de costume ele guardar as parachotes de todo Shabat, né? Estudar as paraxá e a Haftará. A Haftará é, né, os livros dos profetas que se leem depois de ter lido a Torá, né? De ter lido a Torá. Não é coincidência e não foi por acaso que naquele dia só quem poderia ler a passagem de Yeshayahu, de Isaías 61, quem poderia ler aquela passagem só poderia ler quem era o Mashiach Yeshua. Então, naquele dia, Mashiach de Shabat, Mashiach entrou, a sinagoga levantou para ler e leu o rolo do profeta Yeshayahu, a qual estava escrito: O Espírito de Adonai, como é conhecido de muitos, está sobre mim, a qual me ungiu para pregoar as boas novas, para trazer liberdade aos que estão cativos. Então, é de costume o povo do Eterno, ele ir a Shabat, né, nas sinagogas e ler a Haftará. Então, tem costume, por isso que o apóstolo Paulo diz que é para nós nos apegarmos às tradições, porque tradições que é boa. Essa tradição de ir à congregação aos sábados pela manhã, né, é boa, porque Yeshua ia às sinagogas no Shabat para se ensinar, e não só ia na sinagoga, mas também Yeshua pregava a palavra do Pai, pregava a Torá e os profetas, né, no decorrer do dia, né, nas vilas, nos montes, aonde tinha pessoas, Mashiach ensinava Torá, visitava os órfãos, as viúvas, visitava os doentes, curava no Shabat. Então, é lícito fazer o bem em Shabat, porque Yeshua ele fez. Está lá em 1 João, diz que aquele que diz que está nele quem? Em Yeshua, em Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então o Shabat é um sinal de aliança de que você serve a um Deus que é todo poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra e a fonte das águas. Vamos ver outra passagem também, se encontra em Atos capítulo 17, né? Nós vemos aqui que Yeshua, ele ia de costume às sinagogas dia de Shabat. Em Atos 17, versos 2, Atos 17, versos 2, diz: Como lhe de autoridade, eu vou ler do 1 ao 2. Depois, estou em João, Atos 17, Atos 17, 17. Depois de ter passado por Anfípolis e Apolônia, Shaul, que é Paulo, e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 shabatotes e deu-lhe trachotes como base no Taná. Ou seja, assim como Yeshua ele ia às sinagogas, Paulo, né, os apóstolos iam também às sinagogas
dia de sábado. Então, se fosse abolido depois da morte de Mashiach, não era mais para praticar, para guardar Shabat. Por quê? Shabat é o único dia na semana que você tem para ler Torá, para se elevar diante do Criador, a qual nos outros dias você não tem esse tempo, né? Então, quando você compreende o que é Shabat, né? Shabat traz para você cura para a sua alma, traz cura para o ser humano, né? Isso é quando você entende, quando você internaliza o tempo do Shabat. Muitas pessoas elas tratam o Shabat como um dia pesado, né? Um dia que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E as pessoas têm tornado o Shabat, e não só a Torá, como amarga em suas narrativas, em suas pregações, e principalmente nesse período de Techuvá que nós estamos passando. O período de retornar às raízes da fé da igreja do primeiro século. As pessoas têm se confundido o que é Techuvá, o que é retornar, e tem trazido também implantado algo que o próprio Mashiach foi de encontro na época dele, né? Que os fariseus praticavam. As pessoas têm baseado a sua Techuvá, o seu retorno, na visão do judaísmo ortodoxo. Essa aqui é a grande realidade. As pessoas criam um fardo no Shabat, não pode isso, não pode aquilo. Não. Shabat é alegre, Shabat é dia de celebrar, Shabat é moedim, festas. A cada sábado você faz uma festa em sua casa, ao receber o Rei dos Reis em sua casa, o Eterno. Shabat é o dia que você está com sua família, que você se reúne com sua família em casa. Porque nos outros dias da semana é aquela correria, aquele corre-corre, né? Para levantar o dinheiro, para trazer o pão para a sua casa, né? Providenciando, manter as contas em dias. Então você não tem esse tempo durante a semana de você estar com a sua família. Então o Shabat é um dia alegre, né? E Mashiach, Yeshua, é o tronco de Davi, é o tronco de Jessé, que tem deixado essa água doce. A água que as nações, a água que os povos em suas narrativas, em suas pregações, têm feito do Shabat um Shabat amargo, um Shabat triste. As pessoas pregam o Shabat como se Shabat você ficasse dentro de casa sem nada, só olhando para as paredes. Não. Shabat é dia alegre. Shabat você pode fazer um piquenique com sua família, ir no campo ali, botar um pano e comer frutas. Você pode ir para o rio, fazer coisas que exaltam o Criador. Você pode ir em um sítio, você pode ir em um jardim. Apreciar o que o Eterno tem feito, o que o Eterno fez. Então, quando você faz isso, você honra Shabat. Você santifica Shabat, né? Então, as pessoas têm se apegado à letra e têm perdido o melhor de Shabat, né? Shabat é maravilhoso. E aqui, historiadores afirmam que os Netzarim, quem são os Netzarim? Os Netzarim são os nazarenos, também cumpriam os mandamentos. Então, por que os cristãos substituíram o Shabat pelo domingo? Afinal, qual é o dia sagrado do Eterno? Então, por que a igreja ela tem guardado o domingo como dia de descanso e não o Shabat? Da onde veio essa ordem? Partiu de quem? Porque a ordem apostólica é que a cada Shabatot, a cada Shabat, fosse às sinagogas aprender a lei de Moshe, aprender a Torá, que na realidade não é nem lei. O significado, a interpretação dela não é nem lei. Torá significa instrução, significa ensinamento.
né? Então aqui, o apóstolo Paulo era de costume, em Atos também, capítulo 18, diz: todos os shabat, Shaul debatia na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Depois Silas e Timóteo terem chegado da Macedônia, Paulo passou a dedicar-se exclusivamente ao anúncio da mensagem, testemunhando cabalmente aos judeus que Yeshua é o Messias. Olha só, Paulo, Silas e Timóteo, constantemente, durante vários shabates, eles iam à sinagoga e olha o que Paulo fazia. Paulo, quando chegou eles, Paulo começou a dar atenção exclusivamente, presta atenção, ao anúncio do evangelho, ao anúncio da mensagem. Mas hoje não pode mais pregar o evangelho. Como assim? Não necessita mais pregar o evangelho porque não precisa mais. Que é isso? Porque o apóstolo Paulo aqui se dedicou exclusivamente ao anúncio do evangelho. Então, a mensagem do evangelho, ela continua viva, e essa ordem de Yeshua, ela continua em vigor. Ide por todos e pregai o evangelho a toda criatura. E agora mais forte ainda, porque a igreja se desvinculou, se distanciou das suas raízes, né? Se distanciou das suas raízes e tem apregoado, ensinado totalmente ao contrário do que era de costume, do que Yeshua praticava, do que os apóstolos praticavam. Então, qual é a minha obrigação como discípulo de Yeshua? É anunciar a verdade. O objetivo de hoje não é o teu conhecimento e ficar só para mim, mas é passar adiante o conhecimento. É diferente do que as pessoas têm feito, né? As pessoas têm obtido o conhecimento da verdade. As pessoas têm obtido, deixa eu aqui, por favor. As pessoas têm obtido o conhecimento, a água verdadeira, e têm se calado, e têm se escondido. Não! O evangelho é para continuar a ser ensinado. Não é para debater o evangelho. Como eu vejo muitos em podcasts, rabinos, cristãos, debatendo, um tentando convencer o outro. Um tentando convencer que Yeshua que é o Mashiach, e o outro dizendo que não. O intuito não é esse. O intuito é você não querer convencer ninguém. O intuito é você ensinar, é você compartilhar conhecimento e deixar que o Ruach HaKodesh que o convença, que o Ruach HaKodesh toque em seu coração. Se você já falou uma vez para o cidadão, você vai falar outra vez? Não, porque se você falou uma e ele recusou, se cale. Então, a igreja, ela abraçou o domingo como o dia do Senhor. Olha só o que diz aqui. Leia esse estudo fundamentado à luz das Escrituras, ilustrado como dados de história da igreja e de modernos especialistas. Então aqui
O Shabat, sinal de aliança eterna. O Shabat Nutaná. Né? O Shabat Nutaná é desenvolvido novamente, esse estudo que eu peguei, né? Com todos os direitos reservados, os artigos deste site podem ser livremente distribuídos, desde que gratuitamente mencionando-se o site do autor, Tzadok Ben Dere. Então, peguei no site, né? No site que está aqui, o site dele. Aqui o bom é, depois eu vou compartilhar o link no abaixo. Então, estou mencionando aqui, né? Desde quando eu ensine livremente, será gratuito, mencionando sempre o site do autor, que é Tzadok Ben Dere, né? Então, esse estudo foi elaborado por ele. Então, dá os créditos a de quem é de direito, né? De quem é de direito. Então, um estudo maravilhoso. Então, aqui, atualmente, a maioria dos cristãos possui equivocada visão de que o Shabat, o sábado instituído pelo Eterno, no Taná, ou seja, no Antigo Testamento que é conhecido, né? Deixou de ser o dia do Eterno, sendo substituído pelo domingo. De fato, a grande massa dos cristãos, né, acreditam assim. Mas nós estamos vendo aqui, diante da palavra de Deus, que essa substituição não se sustenta à luz das Escrituras, a qual eu li em Lucas, li também em Atos 17 e Atos 18, que era de costume de Yeshua, Lucas 4, Atos 17, Atos 18, era de costume Yeshua e as sinagogas, certo? Então aqui, Yeshua e o Shabat, Yeshua e o Shabat, deixa eu ver aqui, deixa eu descer mais um pouco aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, o que acontece, meus irmãos? Deixa eu abrir um pouquinho aqui que... O Shabat é um sinal de aliança, de que servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é santo. Eu vou botar aqui, saio aqui da página, deixa eu ver. Sinal de aliança. Então, o que acontece? Deixa eu abrir. Então, era de costume dos discípulos, dos apóstolos, né? Então, aqui, vamos lá. Então, aqui, vamos explanar aqui. Em Atos, capítulo 18. Capítulo 18, versos 8. Crispo, líder da sinagoga, depositou sua confiança no Senhor com toda a sua casa, também diversos em Corintos, e confiaram e foram imersos, né? Imersos. Certa noite, em uma visão, o Senhor disse a Shaul: não tenha medo, mas continue falando e não pare, porque eu estou com você. Né? Então, aqui outra passagem que o Eterno fala sobre o sinal, como sinal de aliança, Isaías
Yeshayahu. O estudo que estava aqui fugiu. Mas nós vamos adaptar ele aqui em alguns versículos que nós iremos estudar, que também fala sobre o sinal, né? Aqui é Lucas, Isaías, vamos lá. Isaías, aqui. Baruch Hashem. Então, meus irmãos, a palavra do Eterno, ela fala 144 vezes sobre a guarda de Shabat, né? 144 vezes sobre a guarda de Shabat, né? E fala poucas vezes sobre o primeiro dia da semana. E nenhuma dessas vezes, né? E nenhuma dessas vezes cita para ser guardado o domingo. O domingo, segundo eles, foi o primeiro dia da semana que Yeshua ele ressuscitou. Mas há um debate muito grande sobre qual foi o dia. Segundo os estudos, ele ressuscitou no final do Shabat, certo? Então aqui, Isaías 56, o Shabat como sinal no Taná. Eis que diz Adonai, observe a justiça, faça o que é certo, pois minha salvação está próxima, minha retidão será revelada. Feliz a pessoa que age dessa maneira, quem permanece firme nisso, que guarda o Shabat e não o profana, e se mantém longe da prática do mal. Um estrangeiro que se une a Adonai não se deve dizer, Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco não deve dizer, eu apenas uma árvore seca. Pois, eis o que diz Adonai, quanto aos eunucos, que guardam os meus shabatotes, que escolhem o que me agrada, e se apegam à minha aliança, em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder, e um nome maior do que os de filhos e filhas, e eu lhe darei um nome eterno que jamais será eliminado. Ou seja, o Shabat, como muitos, quando nós guardamos o Shabat, quando nós celebramos, muitos se levantam, não, mas o sábado foi só para os judeus, lei mosaicas, foi ultrapassado. Não. Lembra que no início eu falei, lá em Bereshit, está escrito em Gênesis 2, que o sábado o Eterno colocou, em Gênesis 2, e santificou universalmente para toda a humanidade. Só em Gênesis 12, que o Eterno levanta o patriarca Abraão e dá como um sinal de aliança entre o Eterno e o seu povo, a qual é revelada lá no Monte Sinai, a qual nós iremos ler aqui também. Mas aqueles que querem ver o mundo vindouro, o Olam Rabá, olha o que diz Yeshayahu 56. Aqueles que observam a justiça. Que justiça é essa? A justiça não é a minha justiça. Não é a sua justiça. Porque a minha justiça e a sua justiça é diferente da de Deus. A minha justiça é relativa, a sua justiça é relativa. A do homem é relativa, mas a do Criador não.
É o que ele falou, é o que ele assim escreveu na Santa Torá. Olha só o que diz: observe a justiça e faça o que é certo. O certo é certo e o errado é o errado. Não tem como eu dizer que eu sou um servo do Eterno e leio a Torá e tenho visões diferentes da justiça. Não tem como eu ter visão diferente da justiça. Porque observem a justiça, Torá, e façam o que é certo. É você cumprir, é você colocar em sua vida, no dia a dia, a prática. É você internalizar ela. Pois minha salvação está próxima. Está falando de quem? Está falando de uma pessoa. Minha retidão será revelada. Quem é essa retidão que seria revelada? Machia, Yeshua. Feliz, assim como a Torá, olha só, assim como a Torá, ela foi revelada no Sinai, depois da saída do Êxodo, do Egito, contou-se 49 dias e no 50º foi revelado a Torá, porque a Torá não foi dada ali, ela foi revelada, porque a Torá já existia. Assim também em Isaías e Eshaiahu, o Eterno fala, faça o que é certo, observe a minha justiça, a minha Torá, pois a minha retidão será revelada. Hoje, quando nós praticamos as festas moedins, a festa da Shavuot, que é conhecido como um Pentecoste, nós estamos guardando com o significado profético que a Torá personificada, que Yeshua será revelada para o mundo. Literalmente vai ser revelada para o mundo. E é nesse pensamento que a cada dia que eu faço a contagem do Homer, eu oro ao Criador para que me dê força, me dê capacidade, me dê razaque. Nessa subida ao encontro da Torá, que Ele me prepare. Prepare a minha nefesh para me encontrar com a Torá. Com a Torá personificada que é Mashiach, que é o Shabat meu. Olha só, o Shabat é Mashiach. Aquele que está em Mashiach tem descanso. Muitos distorcem isso. Yeshua veio, eu não preciso guardar Shabat mais, não preciso guardar Torá mais. Quanta deturpação das escrituras sagradas. Porque aqui, ó, feliz é a pessoa que age dessa maneira, quem permanece firme nisso. É no que o Eterno determinou, não é o que eu penso, o que eu imagino. O que eu penso, o que eu imagino, é em vão. É inútil diante da vontade do Criador. Que guardas, quem permanece firme nisso, que guarda os Shabatotes. Que Shabatotes é esse? É os sábados festivos e os sábados semanais. Os 7 dias de cada semana. E não profana e mantém longe-se da prática do mal. Olha só. Aquele que guarda Shabat, meus irmãos, ele tem um carimbo dentro desse conceito de Isaías 56. Ele tem um carimbo garantido no Olam Rabá, através de Mashiach.
e longe da prática do mal. Então, entre em harmonia a celebração do Shabat, em você também se distanciar da prática do mal, em você se distanciar da Lashon Hará, em você se distanciar do sistema do mundo. Mas o que tem acontecido é diferente. As pessoas acham que pelo fato de guardar Shabat, de ir às suas sinagogas e de ir às suas congregações ao sábado, estão salvos. Não! Por isso que Isaías 2 diz lá, o Eterno fala assim, eu estou cheio. Isaías 1, eu estou cheio das suas luas novas, dos seus Shabatotes. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida errônea durante a semana, e no Shabat ia com a cara de santinho, guardava as luas novas com a cara de santinho. Aí o Eterno, não, eu estou cheio. E isso não é sinal que o Eterno estava dizendo que não era para guardar mais Shabat, mas sim a prática que eles estavam vivenciando durante os dias na semana, não estava sendo compatível com o dia que é santo. Porque tem que se harmonizar. É uma engrenagem. Durante a semana você ofende todo mundo, você bate em todo mundo. Você pratica Lashon Hará, e no Shabat você dá uma de santo. Não, eu estou cheio. Então o Shabat é aqueles que terão um nome mais do que filhos e filhas no mundo vindouro, é aqueles que guardam o Shabat. É aqueles que internaliza Shabat dentro do seu coração. Primeiro você tem que internalizar o dia dentro de você para você guardar o dia. Não adianta você guardar Shabat se durante o dia você mata todo mundo com as palavras. Deus não aceita. Não adianta você desobedecer e no dia de festa você dar uma de santo. É a união, é a engrenagem. Então, aqueles que terão um nome mais do que filhos e filhas, é aqueles que guardam a justiça de Adonai, conforme Isaías 56. Aqueles que guardam a retidão de Adonai. Aquele que foge do mal. Aí diz aqui, um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer, Adonai me separará do seu povo. Você que não é judeu, que se sente inferior, não diga isso. Que muitas das vezes quer fazer a circuncisão para entrar no povo, anulando o sacrifício de Mashiach. Aqui o texto aqui é bem claro. Adonai, também o eunuco não deve dizer, eu sou uma árvore seca. Eu não sou ninguém. Não diga isso. Aqui está se falando daqueles que terão um nome maior do que filhos e filhas. Aqui não está falando para você fazer a Brit Milá, a circuncisão, não. Ao estrangeiro, conforme lá o apóstolo Paulo diz, é Deus somente dos judeus e não dos gentios? Aqueles que tentam apregoar, aqueles que apregoam que você tem que fazer a Brit Milá, a circuncisão, para se converter ao povo, está indo de contra a Torá, indo de contra o ensinamento dos profetas e dos apóstolos. Cuidado nesse processo de retorno de Techuvá, meus irmãos. Porque a palavra de Deus não exige você fazer Brit Milá, circuncisão, que só deve cumprir Shabat quem faz a circuncisão, a Brit Milá. Que conversa fiada é essa?
Porque na realidade o servo do Eterno, ele não deve se converter ao judaísmo. Primeiro que esse não era nem os ensinamentos dos apóstolos. Esse não era nem o ensinamento de Yeshua. Que ninguém viesse a se converter ao judaísmo. Mas se converter a Deus, em largar os seus maus costumes, em largar os seus caminhos errôneos e voltar para Deus. Esse é o ensinamento dos profetas, de Yeshua e dos apóstolos. Não é que eu tenho uma cartilha para me converter ao judaísmo. Que conversa fiada é essa? Que eu só devo praticar as festas se eu tiver a circuncisão? Totalmente deturpando os textos, pegando os versículos isolados. Porque aos gentios que reconheceram Machia, já foi feito nele a Brit Milá, a circuncisão não feita por mãos humanas, mas pela retirada da maldade do coração. Em Colossenses, não vos deixe ser julgado pelas duas novas, pelos shabatotes, pelas festas, porque são sombra do que virá. E geralmente quem faz isso é quem não tem a orientação do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, são guiados pelos seus próprios intelectos. Porque se eu tenho que fazer a Brit Milá, circuncisão, para celebrar as festas, para praticar Shabat, então o sacrifício de Yeshua foi em vão, não valeu. Se o véu que tinha no templo foi derrubado por quê? E para quê? Porque o Ruach HaKodesh desceu lá em Cornélio, em Atos capítulo 10, a qual só descia aos judeus. Por quê? Se ele não tinha Brit Milá, a circuncisão. Conversa fiada, rapaz. Aqueles que não são judeus aqui, ó, os eunucos, não digam que você é uma árvore seca. Não diga. Olha só o que diz Adonai, pois eis o que diz Adonai, quanto aos eunucos, que guardam os meus shabatotes, shabates e festas, Shabat, sétimo dia, e festas que caem durante as semanas. Que escolhe o que me agrada e que se apega à minha aliança. Shabat é um sinal de aliança entre Deus e o seu povo. Entre Deus e o seu povo, quem? Quando nós o reconhecemos, Machia e Yeshua, como judeu, como da tribo de Judá, eu faço parte da família. Eu não faço uma substituição. Não tira um para entrar o outro. Não existe exclusão. Mas o Shabat se torna parte de minha vida. Esse sinal deve estar em mim como um povo do Eterno, como união ao nosso povo de Israel. E em minha casa, nos meus muros, quem está falando aqui é o Eterno, Adonai. Lhe darei poder e um nome maior que de filhos e filhas. Que nome é esse? Está lá em Apocalipse que Machia dará um novo nome a cada um que está escrito na pedra.
Está lá escrito. Machia dará um novo nome a cada um. Daqueles que escolhem o que me agrada e se apegam à minha aliança. Em minha casa, nos meus muros, lhe darei poder e um nome maior do que filhos e filhas. E eu lhe darei um nome eterno, que jamais será eliminado. Um nome que jamais será eliminado. A minha mãe me deu um nome. Esse nome cai por terra. Um dia vai ser eliminado ele. Quando você faz parte de uma congregação, lhe dá um nome lá. Mas se você sai de lá, eles retiram o seu nome. Mas esse novo nome, que o Eterno vai dar a cada um, é eterno. É um nome que ultrapassa tudo. Um nome eterno. E jamais será eliminado. Jamais será retirado do livro da vida. E os estrangeiros que se unem a Adonai, olha só, nós nos unimos a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat, e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte. Que monte é esse? Monte de Sião, em Jerusalém. Aqueles que se apegam a não profanar o nome do Eterno, a não profanar o Shabat. Quando você obedece Shabat, você está reconhecendo o Eterno como Criador. Você não vai guardar Shabat para ser abençoado, não. Tire isso da cabeça de vocês. Você obedece às leis alimentares, não é para ser abençoado, não. Você dá o dízimo, não é para ser abençoado, não. A bênção vem por consequência da sua gratidão ao seu Deus, ao Criador. Quando você obedece um mandamento com o objetivo de ser beneficiado na frente, é barganha. Está sendo em vão a sua obediência. Está sendo em vão o seu cumprimento das Escrituras. É o contrário, eu obedeço a Deus por amor a Ele, porque eu estou aprendendo a amar a Ele. Eu guardo as festas, não é porque eu serei amaldiçoado, não é porque eu irei para o inferno. Eu não guardo o Shabat, não é com medo disso. Eu guardo as leis alimentares, não é porque eu vou viver muito, longe disso. É porque é uma ordem do bendito seja Ele, do Eterno. Porque se você faz tudo com esse intuito de ser abençoado, você está com burro na águas. Você tem que fazer as coisas para Deus por amor. O que está dentro de seu coração. Não querer recompensa. Porque o próprio Yeshua fala, quando você deres esmola, caridade, te sedacar, dê com a mão direita para que sua mão esquerda não veja. Como é que você vai guardar o sábado e já pensando em ser abençoado? Você está dando com uma, fazendo com uma para querer a outra. Está indo de encontro o que Machia está ensinando. Ensinou. E o objetivo da Torá, o objetivo da Torá é lhe qualificar. A Torá é a bússola do ser humano, da vida. Assim como o navio em alto mar, ele precisa da bússola para ele chegar até o destino dele. Assim a Torá, ela é a bússola de nossa vida.
Pela Torá eu vou me qualificar para me apresentar diante de Deus. A Torá não salva ninguém. Mas a desobediência a ela também não me leva a ter benefícios. Porque quem me salva é Yeshua, Jesus. Quem me salva é Yeshua. Sem a prática da Torá, você não será salvo. Porque você vai transgredir a Torá revelada que é Mashiach Yeshua. A Torá não salva ninguém. O objetivo da Torá é lhe qualificar para você se apresentar diante de Deus. Como é que você... Qual é o parâmetro que você se baseia para ser santo? Qual é? É a Torá. Esse é o parâmetro. Se não existir parâmetro, não existe pecado. Não existe santidade. Como é que o Eterno vai julgar uma pessoa se não tem um parâmetro para as pessoas se basearem na justiça? Que a Torá é um conceito de vida para você colocar em prática. A Torá não é para você aprender e você debater e você bater nos outros com a Torá. Não é para isso. A Torá, antes de ensinar, você tem que ler para internalizar ela. Ela fazer parte de sua natureza. Como está lá em Emiarro, em Jeremias. Ela está em seu coração e você vai, através de sua vida, você vai vivenciar ela. As pessoas vão ver Torá em sua vida. É isso aí. Todos que guardam o Shabat não o profanam e se apegam à minha aliança. Eu o trarei ao meu santo monte e os farei alegre na minha casa de oração. Aonde é essa casa de oração? É em Jerusalém, lá no Monte Sião. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. E qual a necessidade hoje de eu fazer a Brit Milá, circuncisão? Porque hoje eu me senti inferior porque eu não sou judeu. Por que isso? O Beit Hamikdash foi feito para todos os povos ir, mas só que tinha lá em Jerusalém os líderes que levantaram uma placa que os goim das nações não deveriam ultrapassar aquilo, porque se ultrapassassem seriam mortos. Tá lá, encontraram por agora, há pouco tempo essa placa encontraram, a qual tinha lá no muro que os goim não poderiam ultrapassar aquilo ali, aonde Mashiach. E você sabe o que eles fizeram daquele local? Aonde eles colocaram a placa para os goim não entrar? Fizeram mercados, vender pombos, vender o que eles queriam ali. E quando Mashiach entra no templo e vê aquilo, ele pega o chicote e tira todos dali. A casa de meu pai é casa de oração e vocês têm feito covil de ladrões. Ali era onde os povos, os gentios, iam para ouvir a Torá. Ou você acha que foi por acaso a destruição do segundo templo? Foi por acaso, será? Porque no primeiro templo foi justificável. Foi por causa da idolatria. Foi porque o povo não estava dando descanso à terra em Shabat. Mas e o segundo templo? Foi por quê? Ódio infundamentado contra um tzadik.
o justo Yeshua. E o que fizeram lá para que não fosse levantado? Você acha que é tudo por acaso? Fizeram lá uma mesquita lá, de Omar, se eu não me engano, no Domo da Rocha. Você acha que tudo isso foi por acaso? Então aqui, Mateus 21, versos 13, está escrito, olha só o que diz. Mateus 21, verso 7, versos 3. 21, versos 3. Isso é maravilhoso. Versos 13, 21, versos 13. E disse-lhe, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, entretanto vocês fazem um antro de ladrões. Então aqui Yeshua, ele entra ali no Beit Hamikdash, na ala do pátio, e aonde seria para as nações adorar o Eterno, eles faziam isso. E Machia ali repreende eles e bota todos para correr. Então o Eterno diz aqui, eu trarei ao meu santo monte e os farei alegre na minha casa de oração. Os farei alegre. Quem vai fazer o Eterno através de Yeshua. Aqueles que honram a Shabat. Adonai Elohim diz, ele que une os exilados de Israel, ainda outros para reunir, além dos que já foram reunidos. Todos vocês, animais selvagens, venham e devorem, sim, todos os animais da floresta. Os vigias de Israel estão todos cegos, não sabem nada. São como cães mudos, incapazes de latir. Deitados ali, sonhando, amam a dormir. Cachorros avarentos nunca se satisfazem. Tais seus pastores incapazes de entender, todos que seguem seus próprios caminhos, cada um uma visão ao próprio lucro. Venham, pegarei um pouco de vinho e tome licor forte e bom. Amanhã será como hoje. Na verdade, será ainda melhor. Então aqui o Eterno, ele fala, em Isaías ainda 58, olha só o que ele diz sobre o Shabat, os que guardam o Shabat. Se você que estiver em pé, se você estiver seu pé no Shabat, não procurar os seus próprios interesses no meu santo dia. Se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então honrar, e não cuidando dos fazeres comuns dos seus interesses, nem procurando seus interesses ou falando a respeito deles. E se vocês fizerem, terá prazer em Adonai. Olha agora, eu farei cavalgar nos altos da terra, e alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Aleluia. O que a boca de Adonai falou acontecerá. O que a boca de Adonai disse, meu irmão, ninguém pode deter. Mas a partir do momento que você tratar Shabat como digno de honra, como você entender que Shabat não é um dia qualquer, 144 vezes fala de Shabat, de sábado. E todas essas 144 vezes é para ser celebrada, para ser guardada da forma correta, baseado na justiça.
Se você aprender a fazer isso, a implantar isso em sua casa, a implantar isso aos poucos na sua congregação, é aos poucos. Você ensina e você deixa que o Ruach HaKodesh faça o trabalho dele. Faça o seu trabalho. Não queira fazer o trabalho do Ruach HaKodesh, não. Se você tentar fazer o trabalho do Ruach HaKodesh, você vai espantar todos. Você vai botar todo mundo para correr. Se você quiser fazer o trabalho do Ruach HaKodesh, você vai botar todo mundo para correr de sua casa, de sua congregação. Se você quiser forçar a obediência, a obrigação, o meu dever de discípulo de Yeshua, Pablo Gonçalves Souza, é lançar o pão sobre as águas. É ensinar. Quem ouvir o que Mashiach falou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas tem que ser anunciado. Mas eu quero fazer dupla função. Eu quero ensinar e quero que a pessoa obedeça na tora. O trabalho do Ruach HaKodesh você quer fazer ultrapassando um processo. Quem faz esse trabalho de convencer é o Ruach. Você jogou o pão sobre as águas. Olha, no início do meu namoro com minha esposa, eu falei o seguinte, ó. O Shabat, eu sou servo do Eterno. Né? Fiz um estudo com ela, falei assim, dentre vários pontos, eu falei assim, ó, o Shabat, o sábado é do Senhor. E eu não estou obedecendo ainda, mas irei obedecer. Na época, muito tempo. Aí nós fizemos um estudo. Ela estava um pouco resistente na época, mas depois ela fez prova com o Eterno. E o Eterno falou com ela em sonho do Shabat. Qual foi a música, filha? Foi uma música nunca dita sobre... Foi J Neto. Ela ouviu a voz de J Neto. Um louvor que não existe aqui na Terra. Um louvor de J Neto que não existe aqui na Terra, falando dos mandamentos do Shabat para ela. E das comidas que não podia comer. E das comidas também que não poderia comer. E se eu chegasse no início e quisesse impor palavra dura, cita ira. Se eu quisesse impor a toda a força, o que ia acontecer? Ia ter uma contenda e o Ruach HaKodesh ia sair de fininho. Porque o Ruach, ele é fino, ele é suave. Ele não está em onde está a contenda. Ele sai fora. Então a minha esposa fez isso, ela fez prova do Eterno. Senhor, o Shabat é do Senhor mesmo? Essas leis alimentares é do Senhor mesmo? Ela fez prova com o Eterno. Ela não confiou nas minhas palavras só. E nem foi de encontro. Ela foi fazer prova das palavras que ela ouviu. Então a minha função é o quê? Lançar o pão sobre as águas, para as pessoas ouvirem a mensagem. Essa é a minha função. Quando Moshe quis fazer duas funções lá, o Eterno tirou ele da parachote da semana daquela época lá. O nome dele não é citado, porque ele queria fazer uma função que não era dele. Se colocar como um sacrifício de redenção, a qual só um poderia, pelo pecado do semelhante, que é Yeshua. Acha, não, eu já tenho um já, que meu nome está nele. Então, voltando para cá. Então, não cuidando dos seus prazeres, dos seus afazeres comuns. O que é afazeres comuns? Como é que você santifica Shabat?
é você não proferir nas suas palavras, que você profere nos dias comuns, que é conhecido na palavra de Deus como dias profanos, você proferir no dia santo. Se você fala de política, de domingo a sexta, não fale no Shabat. Se você fala de trabalho, de financeiro, durante os dias da semana, não fale em Shabat. Se seus filhos jogam bola durante a semana, não deixe eles jogar em Shabat. Isso é Torá, isso é Taná, isso é Deus falando. Você não deve fazer o que você faz nos dias profanos da semana, querer fazer em Shabat. Porque você tem que santificar Shabat. Como é que eu honro o Shabat? Como é que eu santifico o dia de Shabat? É eu não falando as palavras que eu falo durante a semana nesse dia. Não, esse dia aqui, corta esses assuntos. Esses assuntos aí eu tenho vários dias. Mas esse dia aqui é santo, instituído por Adonai, né? Aos nossos irmãos, aos judeus e ao gentio. Ao gentio não por obrigação, mas como convite. Eles são convidados a guardar Shabat. Como diz lá em Atos 15. Não coloque tropeço, não coloque obstáculos aos gentios. Porque a cada Shabat eles têm um Moshe que ensina nas sinagogas. Né? Então, de costume, ir aos sábados aprender. Não é o domingo pela manhã. A igreja trocou, botou domingo pela manhã, domingo dominical. Mas Yeshua não ia no domingo dominical. Você não vê nenhuma passagem Yeshua aí num domingo dominical para estudar Torá. Você vê o destaque é no Shabat. Você vê Paulo no Shabat. Você vê Silas no Shabat. Você vê os cristãos novos da igreja primitiva no Shabat. Guardando dia de estudo, dia de visitar os órfãos, as viúvas, os enfermos. Então, que maravilha. Então, meus irmãos, esse é o estudo que eu queria, assim, trazer hoje, trouxe, e nós aprendemos junto, né? Irei, assim, encerrar essa live, esse estudo, e logo mais retornaremos novamente para fazer o Havdalah. O Havdalah é o encerramento de Shabat. Vocês que não congregam, não tem uma querrilá, uma congregação para guardar Shabat, as festas bíblicas, faça em sua casa. Não deixe de fazer, não. Faça em sua casa, com sua família. Porque assim você motiva outras pessoas a praticarem Torá, a praticarem o que o Eterno determinou. Não faça só se você tiver em comunidade, não. Pratique. Porque assim você influencia outras pessoas a praticarem o que o Eterno determinou. Se não tem homem, se coloca como homem. Se coloca como o tal. Né? E o nome do Eterno continuará sendo exaltado. Né? Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por esse shiur tão maravilhoso de Shabat. Que o Shabat é um sinal de aliança entre o Senhor e o teu povo, meu Pai. Que o Eterno continue falando em nossos corações, se revelando, nos dando força, nos dando, meu Pai, assim, determinação e vigor para te obedecer, Pai. E assim, meu Pai, nós te suplicamos em nome de Yeshua. Amém. Meus irmãos, e para finalizar, em Shemot, olha só o que o Eterno fala aqui. Shemot 31.
Irei ler aqui a Torá aqui. Olha só o que diz aqui. Na Torá. Shemot. Então, a palavra do Eterno, ela é maravilhosa. Porque a palavra do Eterno, ela nos mostra o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Né? Então, não devemos estar ligados a ensinamentos sem confrontar o que você aprendeu. Devemos confrontar os nossos ensinamentos. O que a gente ouve do líder, nas suas igrejas. Confrontar com a verdade. Amém. Baruch Hashem. 30 versos 13. E tu fala aos filhos de Israel, dizendo: de certo, meu sábado guardarei, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou o Eterno, o vosso santificador. Então, o Shabat é um sinal de aliança entre o Eterno e o seu povo. O seu povo é todo aquele que se une ao povo de Israel, se torna uma só nação, um só povo, co-herdeiro, co-participante. Você se unindo a Israel, você se unindo ao nosso povo, você tem os mesmos benefícios, o mesmo Ruach HaKodesh que eles recebem, nós recebemos, você recebe. A mesma bênção que eles recebem, você recebe também, e eu recebo. O mesmo abraço que Mashiach vai dar, a eles vai dar em você também. Então, não se permita ser escravo de narrativas. Não permita que narrativas tenham poder em sua vida. A palavra que é suprema em sua vida deve ser a Torá, que Yeshua ensinou. Deve ser as palavras dos profetas, dos apóstolos. Que o Eterno assim abençoe a cada um e até logo mais para encerramento de Shabat. Shalom, shalom.